Então, meu pai e meu irmão morávamos em Jacareí e foi lá que eu aprendi a andar a cavalo. Aliás, na realidade, é meu irmão que me ensinou. Daí voltamos para São Paulo. Eu já sou oriundo de São Paulo, voltamos para São Paulo. E meu pai era apostador do Jockey Club. Então, ele numa conversa com um pipoqueiro, disse que o pipoqueiro do Jockey Club falou que as vagas da escola de equitação estavam abertas. Então meu pai me levou lá. E na época quem mandava lá era Tomazinho Assunção, e ele nos mandou para a escolinha, que o Luiz Gonzalez era o professor na época. E aí eu acabei ficando já, eu comecei na escola assim, isso em 1964. Sim, para um adolescente para ter uma profissão de jockey, a primeira coisa que ele tem que ter é o dom, porque toda profissão arte, se não tiver o dom, não adianta nada, querer não é poder. Então, se a pessoa tem o dom de ser um profissional jockey, ele tem que ter primeiramente humildade, ser esforçado e, como eu disse, e reparar nos os bons exemplos de profissionais que ele passará a ter o convívio, né? Mas o fundamental é ter o dom, dádiva de Deus, senão não adianta nada. Bom, como eu havia dito, eu entrei em 64 lá, então na escola existem 8 quartos, eu estava no quarto número 5, 4 aprendizes em cada quarto, mas só que nós naquela época tinha que ganhar 2 pares de aprendizes para poder montar misturado com jockey, mas era muito difícil porque eles não davam para quem estava começando, não davam as montarias, dava para quem já estava ganhando. Eu, na realidade, não consegui ganhar os 2 pares de aprendiz. Quando eu ganhei o primeiro, o professor me liberou para mim montar misturado com jockey. E a minha vitória se deu em abril de 67. Então, daí em seguida, graças a Deus, eu fui feliz, passei a jockey. Naquela época era 50 vitórias de aprendiz a jockey, primeira, de quarta, terceira, segunda e primeira categoria. Primeira categoria você já podia sair da escola, morar fora, né? Então, eu passei a jockey em 8 meses, foi um tempo bastante rápido para a época. E daí eu comecei a montar bastante e, graças a Deus, ganhei bastante, não posso me queixar não. Bom, no meu decorrer de aprendiz para jockey, eu montei com vários profissionais de muita qualidade, como o meu próprio professor foi quase 20 anos líder de estatística em São Paulo, Luiz Gonzalez, chileno. Ali eu montei com vários jockeys chilenos e argentinos, como Gabriel Menezes, Luiz Rigoni, Sérgio Azoca, Sérgio Veras, Cifuentes, enfim, Henrique Araia. E eu me espelhava em muitos deles, né? Um tinha uns detalhes, outros eu admirava em outros detalhes. E eu fui procurando me moldar. E eu acho que eu me saí bem, para mim pelo menos, né? Então, mas um dos jockeys que eu mais admirava montar, que eu gostava, chamava-se Eduardo Lemener Filho. Ele é origem francesa, mas era muito bom jockey, muito excelente jockey, quieto, calado, sofria prejuízo, não chiava, não reclamava, né? Bom, eu montei para vários treinadores, né? Mas a primeira vitória foi para um treinador chamado Aparício Rodrigues Ramos, AP Ramos, né? No programa. Ele é treinador de poucas vitórias, mas o treinador que eu mais
despontei lá como vencedor, chama-se, eu não sei se ele é vivo ainda, Rafael Rondelli. Eu montei muitos cavalos para ele, cavalos bons. Eu montei um grande cavalo chamado Ascote, que inclusive estava escrito no Grande Prêmio São Paulo. Infelizmente ele se machucou, não pôde se apresentar. E esse cavalo, como eu disse, era do Rafael Rondelli, do Estúdio Salum, que na época ele era dono da Bandeirantes, da TV Bandeirantes. E tive também outros treinadores que eu ganhei bastante, Emir Feijó, Sebastião Pereira, que é pai do Dendico Garcia, JJ Gonzalez, também chileno, que é o J do Estúdio de Santa Terezinha, bastante ganhador. Falando em treinador, eu esqueci de falar um nome que eu também ganhei bastante. Inclusive ganhei o Grande Prêmio Diana, ganhei um Velocidade com um cavalo chamado Bentley, ganhei o Diana com o Yasman, Juvenal Batista Ivo. Ganhei várias corridas para ele também. Me desculpa o esquecimento. Daí, como eu montava muito para ele tinha muitos cavalos, infelizmente ele morreu. Como eu trabalhava muito mais para ele, eu fiquei trabalhando para os outros e com poucas montarias, mas como a família da minha esposa é do Paraná, então eu vim dar um tempo. A primeiro momento eu queria dar um tempo para depois voltar, em 75, que eu vim para cá. Desde 66, então, até 75 eu montei só em São Paulo. Daí em 75 me radiquei em Curitiba e fiquei montando aqui. Foi difícil o começo, porque eu montava bastante, eu nem chegava colocado, eu montava para Trajano Ataíde, que é sogro do Selmar Lobo. Então, quando eu estava quase desistindo, voltando, eu não tinha nem ganho nenhuma vitória aqui. Eu falei, mas não, imaginei comigo, não é possível que eu vou sair daqui sem uma vitória, né? Eu jogo ganhador. Aí tentei mais um pouco. E graças a Deus, numa noturna, eu ganhei 2 corridas e daí eu acabei me deslanchando aqui. E Curitiba, os paranaenses me receberam muito bem. E eu gostei daqui, apesar do frio, né? E comecei a montar em São Paulo, em Ponte. E me radiquei aqui, estou aqui até desse tempo aí. Aliás, nunca me esqueço que em 75 nevou em Curitiba aqui, inclusive. Eu me lembro perfeitamente, isso não me deixa esquecer jamais. Bom, tiveram vários animais que foram expoentes na minha passagem pela essa profissão, mas teve um cavalo em especial chamado Ascote, que eu era aprendiz de 4ª categoria. Aliás, esse cavalo estreou 1000 metros na grama em São Paulo e bateu o recorde já. Mas, infelizmente, com o decorrer ele era um cavalo muito bravo, muito genioso. Ele se acidentou e ele ficou quase um ano pendurado pelas vigas. O veterinário achou que podia ter cura. Ele ficou quase um ano, ele só abaixava para comer. Depois, eu vim saber essa história depois. Quando ele começou a trabalhar, só quem trabalhava ele era eu. Comecei nadando com ele na piscina, depois trotando. Então ele ia para a raia, ele ficava na raia com a capa, me esperando, eu trabalhando vários animais, depois eu ia trabalhar ele. Enfim, quando ele estava a ponto de correr, o jockey, que era oficial dele, queria montar, mas o Rondelli falou, não, vai montar o aprendiz. Então, lógico, ele correu quase o perdedor, era um cavalo muito bom. Eu ganhei 16 corridas com ele, e ele estava escrito, volto a repetir, que Grande Prêmio São Paulo,
ele estava inscrito e infelizmente não pôde correr. E esse cavalo me marcou bastante o início de que seria a minha profissão doravante. Esse nunca, jamais, em tempo algum, esquecerei. Ele era do Aras Brasil, do Alberto Saad, que na época também era dono da TV Bandeirantes. Aliás, ele tinha vários animais, ganhei muitas corridas para ele. Bom, como eu já havia mencionado, o cavalo chamado Ascote, um filho de Faras, inclusive irmão de Viziane, um outro grande cavalo. O Faras deu muitos cavalos bons, filhos bons. E eu ganhei quase 16 corridas com esse animal. Ele estava inscrito no Grande Prêmio de São Paulo, eu já corria Grupo 1, inclusive. E estava inscrito no Grande Prêmio de São Paulo, eu havia muita fé nele, mas ele se machucou dentro da cocheira e não pôde correr. Esse foi um dos bons cavalos que eu tive a oportunidade de montar. Um cavalo chamado Bentley, um filho de Tamino também, ganhei uma velocidade com ele. Ganhei com o Isiane, um cavalo do Silvio Piotto, ganhei 2 grandes prêmios lá também. Ganhei com um filho de Chaveco, a égua chamada Iasma, ganhei o grande prêmio de Ana, que é um derby de égua, né? E depois, aqui em Curitiba, quando eu me radiquei em Curitiba, eu montei muitos cavalos bons aqui também. A Litéia eu ganhei inúmeras carreiras com ela, a Messa eu ganhei 2 velocidades, um aqui acima do cavalo que todo mundo deve conhecer, o Riades. E ganhei em Porto Alegre também uma velocidade com ela. Ganhei outra velocidade aqui com Blue Best, do RJB Barros. Ganhei um grande prêmio Paraná em 89 com o cavalo Golden News, do Max Roseman. E aliás, eu montei muitos cavalos de qualidade. Esses são os mais expoentes que eu estou me lembrando aqui. Graças a Deus, eu devo frisar. Bom, como todo mundo, tive momentos felizes, tive momentos angustiantes, tive decepções na minha profissão, enfim. Um dos pontos altos da minha alegria foi na semana do Grande Prêmio, que eu ganhei o Grande Prêmio Paraná, em 89. Eu montei 15 animais e ganhei 5 carreiras. Foi um momento de êxtase, profissionalmente falando, né? Uma das maiores decepções foi uma vez que eu fiquei suspenso 5 meses, tive que montar no Paraguai e quase não me renovaram a matrícula aqui novamente. Foi uma grande decepção para mim, profissionalmente também. E uma das grandes emoções que eu tive na minha vida foram várias, porque toda vez que eu ganhava uma carreira era emocionante para mim. Uma das emoções que eu me recordo bem foi quando eu voltei, na década de 80, eu voltei do Paraguai, me renovaram a matrícula, mas todo mundo não chamava nem eu para trabalhar, então eu não podia montar. O Aristides Santos cuidava do Aras Malurica, um ara renomado na época também, e ele tinha cavalo aqui em São Paulo. Então eu falei para o seu Aristides, será que o senhor podia me chamar para mim trabalhar seus cavalos, que os treinadores vendo eu trabalhar os cavalos do Malurica, eles me chamarão. Então a resposta dele foi a seguinte, ele falou assim, não, você vai trabalhar meus cavalos e vai montar também. Puta, foi uma grande emoção, cheguei até a chorar, cara. Trabalhar os cavalos dele. Eu fui humildemente pedir só para isso. E calhou que eu montei, aliás, trabalhei e montei e ganhei bastante corrida para o Aras Malurica. Como, volto a dizer, um Aras de muito renomado na época. Ganhava muitos grandes prêmios, São Paulo, Rio. Enfim, foi uma das grandes emoções da minha vida profissionalmente também. Falando em termos de Paraná, um páreo que todo jockey, treinador
luta pelo objetivo e gostaria de ganhar um Grande Prêmio Paraná. Como em Porto Alegre o Bento Gonçalves, em São Paulo o Grande Prêmio São Paulo e o Brasil no Rio. Então eu estava trabalhando no cavalo Golden News e montei ele no preparatório para 2.000 metros e ele estava meio cru ainda. Nos 2.200 ele já meio que se alinhou legal. E depois desse preparatório dos 2.200 para o Grande Prêmio Paraná, teve quase um mês, e ele teve uns trabalhos excepcionais, inclusive na raia desfavorável. E quando ele saiu inscrito no Grande Prêmio, vendo o campo do Grande Prêmio Paraná, eu corri ele barbada. E falei inclusive para o treinador que nós ganharíamos. E ele aceitou e falou que boa sorte, vai lá. E como é que eu ia correr ele? Eu falei, não, vou largar e vou aproveitar o peso e vou para frente. Aliás, inclusive, depois do páreo, Antônio Bolino, que montava em Pávide, ele antes da curva, declarações dele, ele sentia que não ia me alcançar mais, palavras dele. E na realidade eu sentia também que não perderia. E foi uma grande emoção também, esse dia. Aliás, para ser bem franco, eu montei 9 vezes o Grande Prêmio Paraná. E uma vez só eu entrei em 5º lugar com o lendário. Para mim ganhar a primeira vez, na 9ª vez, que foi o Golden News. No meio dessa entrevista, que eu disse que eu estava quase voltando para São Paulo sem nenhuma vitória, na realidade, o que aconteceu foi meio inusitado também. O Matos era aprendiz de 2ª categoria, ele ganhava muitas corridas aqui. Então eu conversando com ele, falei, acho que eu vou voltar para casa, para São Paulo, que aqui não está dando certo não. E eu montava bastante, eu montava quase todos os pares, não conseguia chegar nem quase colocá-lo. Aí a resposta dele foi o seguinte, é melhor você ir mesmo, ele me falou, porque aqui para se criar é muito difícil, cara. E o cara de fora não se cria aqui, o Marcos falou. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, voltei para casa, falei, pô, mas não é possível que eu vou voltar para casa, não vou ganhar nem... Na realidade, quando ele falou aquilo, ele me deu um incentivo. E, passando uns 15 dias, o J. Cardoso, que também era aprendiz de 2ª, que ganhava bastante corrida também, ele saiu suspenso que havia corrida na quinta e no domingo. Então ele montou domingo, mas não, ele foi suspenso e não podia montar na quinta. Então ele pediu para arrumar umas montarias que vinha de 2º com ele, e que para mim arrumar a montaria que eu não ganhava mesmo, né? Eu era desacreditado até então. E tem um cavalo chamado Bangu, que era muito difícil tirar da cerca. Então, na quinta-feira chovia bastante, e o páreo era a distância de 1.500 metros, e eu estava rodando antes de entrar no box, e eu lembrei que o Rigoni me falou uma vez, Caçante, quando você tiver um cavalo muito cerqueiro, você vira a ponta do chicote antes de entrar no box e dá no focinho dele 3, 4 vezes. E eu lembrei daquilo e fiz isso. Bom, em resumo, eu ganhei disparado com o cavalo no meio de raia. Foi a minha primeira vitória aqui. Um cavalo chamado Bangu do Benedito Margaride. Consequentemente, no outro páreo eu ganhei com um cavalo chamado Birdil, com a letra B também, e do Benedito Margaride também. Coisa incrível. Tive, além da primeira vitória, tive a segunda também na mesma noite. Como eu disse já no início da entrevista, comecei em 66, mas vou contar de 67, quando eu tive a primeira vitória. Montei de São Paulo, eu montei
São Paulo, Campinas, São Vicente, Porto Alegre, e Paraguai. E nessas minhas andanças aí eu montei de 67 a 2000. Então é bastante, 33 anos, né? 33 anos. E para um jogo é bom. Eu parei de montar porque eu já estava com pouca oportunidade e eu senti que também já não estava com tanta coragem como do início. Em época de chuva, buraco de raia, aqueles negócios. E eu senti que era hora de parar, mas o que acelerou a minha parada é que faleceu minha filha, e ela tinha 2 filhos, mãe solteira, e aí queriam separar os irmãos e eu tive que parar de trabalhar para cuidar dos irmãos que o Conselho Tutelar queria separar os irmãos, então eu não deixei. Então, isso que acelerou a minha parada, né? Então, do turf. Tiveram muitas pessoas importantes dentro, em relação à minha profissão, dentro do turf e fora dos muros do Jockey Club. Como o treinador, o meu pai, por exemplo, foi que me inseriu no turf, tecnicamente falando, né? Por causa de um pipoqueiro. E agradecer também os treinadores que, logo no meu início, que acreditaram em mim, o Aparício, Rondelli, Juvenal Batista Ivo, foram os treinadores expoentes na minha passagem por São Paulo. E aqui no Tarumã, Silvio Batista Piotto, o próprio Aristide Santos, que, como no Malurica, me deu incentivo numa segunda oportunidade aqui no Tarumã. E João Carlindo, que me deu algumas oportunidades, quase todas elas se converteram em vitórias, que ele tinha cavalos muito bons. E posso estar esquecendo, evidentemente eu estou esquecendo de alguma, que me perdoe, alguns que o Ciro Frade me ajudou bastante também, numa época difícil com a minha esposa doente. E Jael Barros. Enfim, devo estar esquecendo, lógico, de algumas pessoas que me ajudaram aqui também, mas infelizmente agora eu não estou lembrando. Mas fica o meu agradecimento igual também. Muito obrigado pela entrevista, então.